Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Hoje, dia 23 de julho de 2023, seja abençoado esse domingo para ti e para toda a sua família. Mais uma vez, nos dedicamos aqui ao estudo e compreensão dos princípios dessa ciência maravilhosa que é a ciência espírita, à luz de nossos estudos e reflexões, sempre com base doutrinária e, portanto, sempre colocamos aí os objetos das nossas reflexões através das referências. Bem-vindo mais uma vez ao nosso pequeno canal ABC da Ciência Espírita, a quem pedimos que possa, dentro das suas possibilidades, testemunhar com um famoso like, né? Ou com a divulgação para aqueles que você acha que porventura possam estar buscando novos horizontes ou novos conhecimentos. E é com base nisso que abrimos o nosso pequeno livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada por Chico Xavier, editada pelo seu amado benfeitor espiritual Emmanuel. A lição que nos traz hoje é a lição 28, chamada Escritores. E diz: Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus, Marcos capítulo 12, versículos 38. E nos explica Emmanuel: as letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Ora, meus irmãos, assim como Jesus há 2000 anos já nos escreveu, já nos ditou, ou já nos trouxe a sua manifestação interior poderosa de palavras programadas para durar toda a eternidade. Olha como Emmanuel, em 1948, nos fala de que atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem e para a mulher. É o que nós estamos passando aqui hoje e agora, nesses tempos perturbados, com desordem mental. Agora, aqui ele quer dizer o que com desordem mental? Aqueles escritos. E quando a gente fala escritos, também aquelas manifestações derivadas dos escritos, como, por exemplo, certas novelas, certos programas, certos filmes, certas minisséries. Ou seja, tudo aquilo que provém do pensamento escrito do homem e que muitas das vezes só quer o que? Buscar se basear em ser o mais original do planeta, em ser uma peça original e, portanto, busca aí ferir todos os horizontes de normalidade para que cada vez mais ganhe em notoriedade. Há aqueles que escrevem e falam de uma maneira intelectual, em que muitas vezes, vou dizer assim, em pequeno silêncio, que eu também já fiz parte disso, oh, que vergonha, mas de maneira excêntrica, buscando confundir o pensamento. Meus queridos irmãos, é contra esse tipo de matiz, esse tipo de manifestações que buscam nos confundir, que buscam nos atrasar, é que nós devemos nos antecipar e fazer a reflexão a que Emmanuel busca aqui nos reconduzir ou nos alertar para que tenhamos
a reflexão sobre a paz que devemos ou queremos ter. Será que ela se encontrará nesses escritos, nessas peças que buscam simplesmente buscar o carimbo aí da excentricidade ou da originalidade, mas que nenhum conteúdo nos traz de reflexões, de crescimento, de amadurecimento? O quanto é importante termos essa vigilância. E Emmanuel fala aqui que ninguém, a não ser aqueles tristes momentos, trágicos momentos da humanidade em que vemos pessoas comendo lixos das lixeiras, mas ninguém em sã oportunidade de vida recolhe do lixo os seus alimentos. Portanto, precisamos ter igualmente o mesmo procedimento para a nossa pequena mente que trabalha por nós, para que não recolhemos sujeiras intelectuais apodrecidas dos outros para nos invadir e nos confundir a nossa paz. Entenda isso, irmão. Construa isso para ti. Então, meus irmãos, nosso episódio 26, a gente queria complementar com uma parte 2, o meu querido corpo espiritual. Então, a gente viu que lá no episódio 25, que o espírito, o perispírito, ele envolve o espírito, não é verdade? Ligando ao corpo físico. A gente viu também que o perispírito ele é da mesma natureza do fluido cósmico universal. E, portanto, o espírito ele retira do fluido cósmico universal de cada planeta aqueles agentes para formar o seu perispírito. E, por conta disso, vimos que é necessário, então, a compatibilização do estágio evolutivo de cada ser, de cada espírito, para que ele possa adquirir as propriedades do fluido cósmico universal do planeta em que ele irá habitar. Ou seja, sem uma harmonização física entre o espírito e o planeta em que ele vai habitar, não é possível que esse espírito retire do fluido cósmico universal daquele planeta os elementos para formar seu perispírito. Não há compatibilização. Então, isso é físico. Vimos também no episódio 25 que o corpo físico, ou o nosso corpo carnal, ele nada mais é do que uma duplicata do perispírito. O nosso perispírito aqui possui todo, esse sistema nervoso, e aí o corpo físico ele é uma duplicata disso. Portanto, o perispírito é o verdadeiro corpo do espírito. E vamos recordar que lá no episódio 15, a gente viu que o espírito é o ser inteligente que habita o universo. Essa resposta está lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 76. E que a espécie humana é aquela que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Ou seja, em todo o universo, em todos os planetas, a condição humana é aquela que ascende às condições de progresso para a conquista da evolução maior espiritual, do progresso divino, para chegar a estabelecer com Deus uma plena consciência como o nosso querido amado Mestre Jesus. Ou seja, com isso a gente viu que não existe
aqueles seres extraterrestres horrendos que muitas vezes estão na mente de quem? Daquelas pessoas que querem estabelecer aqui na Terra uma presença de extraordinário, uma presença de originalidade, seres centro de atenção. Então, preste bem atenção nisso, a nossa espécie humana é a espécie que habita todo o universo. Está lá na pergunta 610 do Livro dos Espíritos. No episódio 16, a gente viu que o pensamento ele é um atributo do espírito e não do cérebro. Nós, como seres espirituais, é que pensamos, manifestamos a nossa vontade, nosso pensamento. E aí encadeia todo um processo mecânico, químico dentro do nosso cérebro. Através das ligações eletromagnéticas do nosso corpo espiritual ou do nosso perispírito com o nosso organismo carnal. Ligações essas eletromagnéticas que ainda a nossa ciência está galgando os seus passos para a sua conquista, mas que iremos conquistar esse conhecimento. No episódio 18, a gente viu que o espírito, ao pensar, produz formas de pensamento, que é uma forma de matéria mental. Por quê? Porque existe uma unidade na lei divina. Nós vimos isso lá no princípio da unidade. Ou seja, o que existe, né, no campo físico, existe no campo espiritual. Logo, o pensamento, ele produz forma mental, forma pensamento. O pensamento é uma forma, então, de uma matéria mental que produz o quê? Produz ondas. Ou seja, a nossa matéria mental produz formas de pensamentos que se irradiam pelo universo. Através de quê? Através de ondas. E aí eu queria chamar a atenção aqui para uma questão bem interessante. Vamos lá? Vou mostrar para vocês aqui. Observe bem, uma pedra caindo nesse lago é o nosso pensamento, é a nossa matéria mental que cai no universo, provocando o que? Essas ondas de quê? As ondas de pensamento que se irradiam. Então, tal qual a nossa natureza, a nossa matéria mental, as nossas ondas mentais irão se irradiar pelo universo e irão se conjugar com outras ondas que são atiradas por vários outros seres. Imagine esse lago, então, o universo sendo atirado ou cometido por várias matérias mentais. Então, o nosso campo da matéria mental, ou seja, nossas ondas, irão, então, se conjugar com outras ondas e daí se enriquecerem ou se adoecerem, trazendo aquelas partículas mentais daqueles outros seres com as quais nós nos afinizamos ou com as quais se harmonizam as nossas ondas mentais. E isso a gente viu lá no episódio 18. Você pode ver um pouco disso no mecanismo da mediunidade, no capítulo 4, nas páginas 37 e 40. Vimos no episódio 19, portanto, que através de que dessas ondas mentais nós criamos uma ecologia psicosférica no conceito formulado pela nossa querida Joana de Ângelis. E, portanto, essa ecologia psicosfera ela pode ser saudável ou deletéria, ou seja, podendo atrair ou produzir o que? Os bacilos psíquicos que irão atacar as regiões da mesma natureza do nosso pensamento. Ou seja,
Se temos o pensamento viciado no sexo, a nossa ecologia psicosfera, ela vai ser saturada daqueles elementos, daquelas imagens, e vão atrair ou produzir os bacilos psíquicos que nos afetarão nas regiões objeto dessa viciação mental. Se temos o pensamento focado em violência, nós vamos induzir o que? Pensamentos focados em violência, e vamos atrair em conjugação mental o que? Outras ondas de mesma natureza, portanto, a atrair ou produzir em nós bacilos psíquicos que irão também produzir situações deletérias em nosso corpo espiritual. Por conseguinte, irá atravessar, através das relações, eletromagnéticas, o nosso corpo físico nessa existência. Portanto, a gente pode gerar ondas mentocriativas ou mentointoxicantes, que irão então saturar o nosso ambiente, como aquela pedrinha no lago, o ambiente onde a gente está, seja no trabalho, seja no seio familiar, seja numa reunião de amigos, ou o nosso próprio corpo espiritual, saturar com aquelas energias mentointoxicantes, sendo causa das doenças. Portanto, todas as doenças, elas são derivadas de uma ação psicossomática. Nasce no psiquismo e atua sobre o corpo perispiritual, o nosso corpo espiritual, melhor dizendo, provocando então as afecções mentointoxicantes no nosso corpo espiritual, que por sua vez vai agir através dos centros de forças, que vamos falar um pouquinho mais à frente, o nosso querido corpo físico, nas situações ou nas regiões pelas quais nosso pensamento está irradiando e se conjugando mentalmente, trazendo ou produzindo aqueles bacilos psíquicos. E no episódio 22, a gente viu que existe um campo mediúnico ou eletromagnético, justamente em que se dá, igual aquela pedrinha que cai no lago lá e se espalha, onde se dá a conjugação mediúnica dos seres. Portanto, no dizer de André Luiz, todos nós somos médiuns, porque vivemos em constante troca ou conjugação mediúnica. Não precisamos ter aquela ação ostensiva mediúnica, mas temos uma ação que é uma lei de causa e efeito natural da nossa formação. Ou seja, o nosso pensamento, ele se conjuga nas ondas mentais de outros seres encarnados ou desencarnados, trazendo para nós o que? Aquelas afecções doentias que irão nos saturar o nosso corpo espiritual, que por sua vez, através dos campos de força, e também, como nós já vimos da nossa querida glândula pineal, imprimir quimicamente as condições que irão nos afetar o nosso organismo. Portanto, cada individualidade orgânica era derivada de uma conquista psíquica com que enriquecemos ou adoecendo o nosso corpo espiritual na senda da nossa evolução, sendo, portanto, nossa fisiologia humana reflexa, então, dessas manifestações do corpo espiritual, em consonância
com as conquistas da nossa evolução espiritual. Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Deus vos ilumine, mas entenda que o teu verdadeiro corpo é um corpo espiritual. Trate-o como meu querido corpo espiritual. Cuide dele através de pensamento e atividades, leituras, programas, séries, como nós já falamos, mais salutares, mais enriquecedores. E lutando, porque a gente não pode aqui, nós vivemos aqui no planeta escola. Então lute contra os desafios da vida que te lhe apresente, às vezes com aquele choro, mas esse choro ele é providente. Ele traz mecanismos salutares que ainda não compreendemos completamente. Mecanismos que vão fazer uma limpeza eletromagnética no nosso corpo, no nosso ser. Mas esse choro previdente não seja fruto de uma condição de um ser murmurante em desespero, mas sim daquela condição de que o choro ele é derivado de uma dor e que nós ainda não somos capazes de entendê-lo completamente, mas que a sentimos e a purificamos na certeza de que essa dor nos purifica, nos transforma. E é portanto que esse desafio da vida nos trará os benefícios salutares para o nosso corpo espiritual, assim como trará, portanto, os benefícios do adiantamento, por quanto nos traz a certeza de que todo desafio é um bem maior para a nossa jornada na senda superior da evolução espiritual. Que Deus vos ilumine, queridos irmãos. Cuide do seu querido corpo espiritual, como tu cuidas do teu corpo. Finalizamos aqui esse pequeno capítulo e vamos entrar cada vez mais. Não esqueça de dar a sua crítica amiga, porque esse canal é um canal de estudos e reflexões. Passe para os seus amigos, para suas amigas, né? Como objeto aí de oportunidade de estarmos juntos nesse crescimento no nosso pequeno canal ABC da Ciência Espírita. Deus te ilumine hoje e sempre, nesse domingo maravilhoso, e essa semana construa, refine a sua ecologia psicosfera, sua, de tua família, do teu trabalho, da tua vida, dos teus amigos, desse planeta, desse Brasil maravilhoso. Que assim seja.